Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pelo pronunciamento e pela luta que faz em nome do Rio Grande. Leio 2 expedientes sobre a mesa, informando que o próximo orador... Para uma comunicação inadiável, como estava inscrito, ele faz comunicação inadiável, em seguida o senador Humberto. Eu leio 2 expedientes, pedindo licença ao senador Álvaro Dias. A presidência designa como membro titular o deputado Arnaldo Faria de Sá, em substituição do deputado Jovair Arantes, e como membro suplente o deputado Antônio Brito, para integrar a comissão mista destinada a proferir parecer à medida provisória 608 de 2013, conforme ofício número 16 de 2013, da liderança do PTB na Câmara dos Deputados. O ofício será encaminhado à comissão mista para ser juntado ao processo da matéria. A presidência designa o deputado Colbert Martins e Edinho Araújo como membros titulares em substituição ao deputado Eduardo Cunha e Marcelo Castro, e o deputado Sandro Mabel como membro suplente em substituição ao deputado Antônio Andrade para integrar a comissão mista destinada a proferir parecer à medida provisória 609 de 2013, conforme ofício número 261 de 2013 da liderança do PMDB na Câmara dos Deputados. O ofício será encaminhado à comissão mista para ser juntado ao processado. Com a palavra o senador Álvaro Dias para uma comunicação inadiável, 5 minutos, e logo em seguida o orador inscrito, senador Humberto Costa. Muito obrigado, presidente Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras. Em memória do saudoso embaixador Hugo Gutierrez, sem esquecer, evidente, do contribuinte brasileiro, faço esse registro que, aliás, já foi feito pela imprensa internacional. Aqui o jornal ABC de Madrid estampa em manchete: El socialismo de Dilma Rousseff, 52 habitações de hotel e 17 coches para ver el Papa. Esta é a manchete. Portanto, uma visita que teve repercussão internacional. Mas eu me lembro que o embaixador Hugo Gutierrez foi o responsável, nos idos de 60, pela competente negociação e compra do belo Palácio Panfili, construção inigualável do barroco italiano, sede de nossa embaixada em Roma. O palácio foi originalmente construído para abrigar a residência do Papa Inocêncio X. Localizado na famosa Piazza Navona, o prédio é realmente esplendoroso, desde a reforma que o embaixador Gutierrez realizou após o prédio ter sido incorporado ao patrimônio da República Brasileira. Em síntese, é uma embaixada belíssima e luxuosa, certamente a mais cobiçada das embaixadas em todo o mundo. Hoje a imprensa internacional revela que a presidente Dilma declinou de se hospedar na residência oficial de nossa embaixada para ficar num hotel na Via Vêneto, zona nobre e luxuosa da cidade, nos 3 dias da viagem para assistir à entronização do Papa Francisco. Veja, o senador Mansanta diria: atentem bem, atentem bem. A logística da comitiva presidencial impressiona. Envolveu 52 apartamentos do hotel e 17 veículos. A frota inclui 7 veículos sedã com motorista, um carro blindado de luxo, 4 vans executivas com capacidade para 15 pessoas cada, um micro-ônibus e um veículo destinado aos seguranças, sem falar de um caminhão-baú e 2 furgões para o transporte de bagagens e equipamentos. A diária da suíte presidencial gira em torno de R$ 8.000 e o apartamento mais barato aproximadamente R$ 900. Ora, senhor presidente, é uma agressão ao bom senso, à realidade, mas é sobretudo uma agressão à pobreza, que não foi exterminada no Brasil, como a propaganda oficial tenta insinuar. É um país que abriga boa parte da sua população na faixa de pobreza. Então é evidente que isto causa
inconformismo e indignação. E não é por outro motivo que a imprensa internacional cuida do assunto, impressionada com o fato. É evidente que esse fato não poderia passar desapercebido. Enquanto a grande embaixada, que tem a aparência de um grande hotel, a Embaixada do Brasil na Piazza Navona, ficava às moscas, a presidente Dilma e a sua enorme comitiva. Esta é outra indagação. 52 apartamentos. Ora, é uma pequena multidão. Seria suficiente para fazer um comício em frente à Embaixada do Brasil na Piazza Navona. Se a comitiva da presidente Dilma se reunisse em frente à Embaixada na Piazza Navona, imaginariam estar havendo ali um comício. Portanto, uma comitiva que ocupa 52 apartamentos de hotel e mobiliza uma frota enorme de veículos no contexto de uma cerimônia de entronização papal é um assinte ao cidadão que paga impostos. Não é crível que uma comitiva desse porte tenha ido a Roma num clima de ato de contrição. O Papa, amigo dos pobres, recebe a presidente do Brasil com uma comitiva luxuosa. Ao que parece, foi uma missão de turismo oficial. Nós já sabemos que o governo é perdulário, que gasta demasiada e desnecessariamente em paralelismos, em superposição de ações, em despesas correntes, há gastos excessivos com os cartões corporativos, mas esse espetáculo turístico em Roma é uma afronta à pobreza no Brasil. Cumprimento Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, e convido para fazer uso da palavra o senador, como orador inscrito, o colega líder senador Humberto Costa. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos, senador Humberto. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Recentemente, alguns de nossos colegas estiveram aqui nessa tribuna para tratar de um tema que eu considero da maior relevância para a saúde e para o sistema de saúde desse país. Aqui estiveram os senadores Eduardo Braga, Romero Jucá, Paulo Davim, para citar alguns, enfatizando o problema da falta de profissionais de saúde, especialmente de médicos, e da má distribuição desses profissionais ao longo do nosso país. Eu, naturalmente, não poderia deixar de participar desse debate, pois tenho acompanhado de perto já há algum tempo esse tema. Eu sou, inclusive, autor da proposta de emenda à Constituição, de número 36, de 2011, que cria o serviço civil obrigatório para profissionais de saúde recém-formados em universidades públicas ou contemplados com bolsas e outros incentivos financeiros pagos com recursos públicos. A ideia de que esses profissionais pudessem trabalhar temporariamente em unidades públicas de saúde nos municípios ou nas regiões do país onde houvesse carência de mão de obra. Esse serviço seria adequadamente remunerado e o período de realização desse serviço civil seria definido por lei. Nada mais justo. Se um médico, se um profissional de saúde tem a sua formação custeada pelo Estado, numa universidade pública ou no ProUni, sendo financiado pelo setor público, nada mais justo que ele possa dar à sociedade uma contrapartida com o seu trabalho.
E isso não seria feito gratuitamente, seria feito recebendo uma compensação, um salário adequado e justo. Essa é uma medida de caráter regulatório que tem sido reiteradamente preconizada por instituições importantes na área da saúde no mundo, como a própria Organização Mundial de Saúde. Essa minha proposição está hoje na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a designação de relator, e eu já tive a oportunidade de falar com o senador Vital do Rego, presidente da comissão, para que possa definir um relator e nós podemos fazer essa discussão. Mas, senhor presidente, esse tema é muito sério. Os Conselhos Federal de Medicina e Regional de Medicina de São Paulo divulgaram recentemente o segundo volume da chamada Demografia Médica no Brasil, em que apontam um crescimento do número de médicos no país. Os números têm melhorado, graças a uma série de fatores, como a abertura de novos cursos de medicina, aumento de novos registros, mais entradas do que saídas de profissionais do mercado de trabalho. Segundo esse estudo, o Brasil alcançou uma razão de 2 profissionais por grupo de 1.000 habitantes. Mas, por uma questão de metodologia, essas estatísticas diferem das estatísticas do Ministério da Saúde, que aponta uma razão menor, de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. E a razão disso é que, enquanto os conselhos utilizam a relação dos inscritos para fazer o cálculo dos profissionais e a respectiva relação com o número de habitantes do país, o Ministério da Saúde utiliza apenas o registro daqueles que são ativos. Portanto, a proporção real se aproxima mais de 1,8 médicos por cada 1.000 habitantes. Não existe, em verdade, um parâmetro que estabeleça uma proporção ideal de médicos por habitantes que seja reconhecido e validado internacionalmente. No Reino Unido, por exemplo, que tem o segundo maior sistema público de saúde, atrás do Brasil, que tem o maior sistema público de saúde do mundo, essa proporção é de 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Vejam a diferença, Brasil 1,8, Reino Unido 2,7. Sabemos, caros colegas, que existe no Brasil uma carência a ser suprida. A demanda por profissionais nas clínicas e hospitais, nas unidades de urgência e emergência, ainda é muito maior do que a oferta desses profissionais. Essa carência de médicos é ainda muito pior em regiões menos desenvolvidas e distantes dos grandes centros urbanos, o que significa dizer que estamos diante da má distribuição de médicos pelo território nacional. De acordo com o estudo do CFM, no Recife, por exemplo, temos uma proporção de 6,27 médicos para cada 1.000 habitantes. Esse número coloca a capital de Pernambuco no 5º lugar entre as capitais do país na proporção de médicos por habitantes. Outras capitais de regiões mais desenvolvidas concentram ainda mais médicos. É o caso, por exemplo, de Vitória do Espírito Santo, onde a razão de 11,61 médicos para cada 1.000 habitantes é o que é registrado. Por outro lado, se nós olharmos a situação de Macapá, por exemplo, no Amapá, que tem a menor relação médico-população entre as capitais do país, se situa em torno de 1,38 médicos para cada 1.000 habitantes. As maiores disparidades, porém, são vistas nas cidades mais distantes dos grandes centros urbanos. Para se ter uma ideia, se Recife tem uma proporção de 6,27 médicos para 1.000 habitantes, em Pernambuco essa razão cai para 1,57 médicos, demonstrando que muitos lugares do interior provavelmente estão muito longe de uma razão até mesmo de um médico para cada 1.000 habitantes. Portanto,
é uma situação enormemente precária. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, esses números, eles só não são piores porque nós estamos considerando os médicos do setor público e do setor privado. Se nós olharmos apenas para o Sistema Único de Saúde, nós vamos constatar que o quadro de falta de profissionais é ainda mais alarmante. E é, portanto, a população mais carente, aquela que usa exclusivamente o SUS, a que mais sofre. No SUS, segundo o Conselho Federal de Medicina, há uma razão de apenas 1,1 médico por 1.000 habitantes. Em Recife, que tinha uma razão de 6,27 médicos para cada 1.000 habitantes, quando se trata do SUS, essa proporção cai para 2,54. Mas se nós levarmos em consideração os médicos do SUS em Pernambuco, essa razão cai para 1 médico para cada 1.000 habitantes. Significa, mais uma vez, que várias cidades estão descobertas. O governo da presidenta Dilma e o Ministério da Saúde, pela ação do ministro Alexandre Padilha, estão atentos para esse problema. Lançaram até agora algumas medidas fundamentais para atenuá-lo e estão estudando outras iniciativas. Eu aqui gostaria de enfatizar o papel importante do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB, que procura melhorar a distribuição dos profissionais no país, qualificando-os e estimulando a sua atuação nas periferias das grandes cidades, nos municípios do interior e nas regiões mais distantes. Como resultado da sua segunda edição, o programa levará 4.392 médicos para atuar na atenção básica de 1.407 municípios que hoje carecem de médico. Em Pernambuco, 382 profissionais trabalharão nas unidades básicas de 96 municípios. O Ministério também está estudando a possibilidade de trazer médicos estrangeiros para atuar no Brasil, a exemplo do que ocorre em outros países com sistemas universais de saúde. No Reino Unido, por exemplo, 37% dos médicos registrados foram graduados no exterior. Considero essa iniciativa louvável, pois não podemos deixar nossa população desassistida. Porém, defendo que a revalidação de diplomas não ocorra de forma automática, mas como resultado de um processo de avaliação, treinamento e adaptação desses médicos à realidade do sistema de saúde pública no Brasil. Com critérios bem definidos de compatibilização da grade curricular dos médicos formados no exterior e com estágios supervisionados. É preciso também garantir que os médicos estrangeiros venham para trabalhar em lugares com maior déficit profissional. No Canadá, por exemplo, os médicos estrangeiros passam 5 anos na atenção primária em áreas de escassez em troca de uma vaga no programa de residência médica. Tenho certeza que o governo está avaliando, vou concluir, senhor presidente, todas essas iniciativas de forma bastante criteriosa e que o país encontrará novas saídas que, somadas, reverterão esse quadro crítico que tanto afeta a qualidade do serviço de saúde no Brasil. Somos chamados, como Poder Legislativo, a darmos a nossa contribuição para que esse grave problema, esse enorme gargalo do Sistema Único de Saúde, que é a carência de profissionais, possa vir a ser enfrentado e superado. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Humberto Costa, se a presidência permitir. Pois não, senadora. Eu agradeço. Primeiro eu quero corroborar com o vosso pronunciamento. Não há dúvida que o Brasil hoje vive inúmeros problemas relacionados à saúde, que de fato é muito complexo, são problemas complexos. Entretanto, não podemos deixar de abordar esse que é um grave problema, que é a falta de profissionais. Eu venho de um estado, que é o estado do Amazonas, que um número significativo dos municípios não tem a presença sequer de um médico. O PROVAB, que Vossa Excelência acabou de falar, e é um programa muito importante, principalmente para essas regiões onde os profissionais não chegam,
dos quase 40 municípios ofertados para vagas, somente 11 foram preenchidos, o que nos mostra de que é preciso encontrar uma outra solução. É óbvio, uma solução segura, tanto para os profissionais, quanto para as pessoas que são assistidas por esses profissionais. Então, eu vejo que está na hora do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, sentar à mesa. Hoje mesmo li uma notícia importante que a Presidência da República está buscando engenheiros fora do Brasil. E a gente não vê, por parte das entidades de engenheiros, tamanha resistência como nós estamos encontrando na área médica. E a gente não quer que ninguém venha trabalhar no nosso país sem que haja uma complementação na área de conhecimento, sem que haja um preparo para esses profissionais. Então, contamos com a colaboração dos nossos competentíssimos profissionais brasileiros, que têm que sentar à mesa com o governo federal, os governos estaduais, com o parlamento brasileiro, para que juntos, com todas essas mãos trabalhando, possamos construir a saída para o problema que eu considero, como Vossa Excelência, muito grave em nosso país. Parabéns pelo pronunciamento e pelo seu projeto, senador. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, sempre muito coerente, e tenho certeza de que Vossa Excelência continuará a ser uma grande lutadora para que nós todos juntos possamos enfrentar esse grave gargalo do sistema público de saúde. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Eu que cumprimento e agradeço, senador Senhor Alberto. presidente. Minha vontade era de aparteá-lo. Senhor presidente. Pois não. Solicito a minha inscrição como líder após a ordem do dia. Vossa Excelência será atendido nos termos do regimento. Eu queria aqui informar aos colegas do plenário que hoje é o aniversário do nosso querido senador Paulo Bauer, que está ali. Certamente daqui a pouco vai estar saudando o povo de sua terra. Parabéns, senador. Vossa Excelência é uma figura muito querida aqui no Senado e já eu também quero poder dar um abraço, como meus colegas estão a fazer agora. Quero chamar para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o senador Eduardo Suplicy, meu querido colega, que também representa o Estado de São Paulo nessa casa. Está indo ali dar um abraço no senador Paulo Bauer, como os outros colegas estão fazendo, mas, senador Suplicy, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos, senador. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, caro presidente Jorge Viana, ressaltar aqui o bom desempenho na avaliação do povo brasileiro que tem tido o governo da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o IBOP, a aprovação do governo Dilma atingiu o recorde de 63%, segundo a última pesquisa revelada ontem, pois a penúltima indicava uma aprovação de 62%, e a aprovação pessoal entre janeiro e março oscilou de 78% para 79%. Trata-se do maior índice já alcançado pelo governo Lula na pesquisa IBOP encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. O percentual de 63% é o dos entrevistados que consideram o governo bom ou ótimo, de acordo com o levantamento. O índice dos que consideram o governo regular se manteve em 29%, os que consideraram ruim ou péssimo, 7%. E a aprovação pessoal de Dilma passou de 78% para 79%, dentro da margem de erro. O índice de quem desaprova Dilma se manteve em 17%. Isso é próprio da democracia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançou no segundo mandato 73% de aprovação do governo e 84% na avaliação pessoal. Eu quero aqui transmitir a minha renovada confiança
na presidenta Dilma Rousseff pela maneira como vem conduzindo a sua gestão e certamente ela que esteve nesses últimos 2 dias com o Papa Francisco teve a oportunidade de ali dialogar com o Papa de uma maneira muito sensível para todos nós brasileiros e certamente houve a comunhão de propósitos entre as diretrizes que o Papa Francisco I vem colocando de se dar atenção aos pobres e de a Igreja, sobretudo, também dar a sua solidariedade e preferência aos pobres de uma maneira muito consistente como aquela que caracteriza o governo da presidenta Dilma Rousseff de erradicar a pobreza extrema, a pobreza absoluta, de promover os instrumentos de política econômica e social que possam significar a aplicação dos princípios de justiça. Mas hoje, senhor presidente, eu quero destacar a reunião havida ao final da manhã entre os prefeitos das capitais com os presidentes tanto do Senado Federal, senador Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves, ocasião em que o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, João Carlos Coser, e em nome dos prefeitos de todas as capitais brasileiras, das 27 unidades da federação, colocaram para os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados as suas principais reivindicações. Foi uma reunião altamente proveitosa e aqui eu saliento os principais pontos reivindicados pelos prefeitos das capitais. Ao parabenizar Vossa Excelência pela oportuna iniciativa de nos colocar em Brasília para elegermos uma pauta federativa prioritária, registramos abaixo as principais reivindicações dos prefeitos das capitais sistematizadas por meio da Frente Nacional dos Prefeitos. Destacamos que apoiamos as reivindicações apresentadas pelos governadores em reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no último dia 18 de março. Estas são as prioridades para potencializar investimentos, zelar pelo equilíbrio fiscal e melhorar a qualidade de vida nas cidades. Para otimizar receitas e eficientizar despesas, primeiro, reduzir o custo da dívida dos municípios com a União, revisar as condições contratuais atuais, trocar o indexador, que hoje é o IGPI, mais 9%, somando 17% ao ano, para o IPCA mais juros de 2%, limitado à Selic, reduzir o limite do comprometimento das receitas com os pagamentos das dívidas em 4 pontos percentuais, hoje está em 13%, então diminuir até 9% e recalcular os saldos devedores e dos resíduos dos contratos desde o início da vigência, utilizando a taxa Selic como teto mensal do encargo. Segundo, instituir programa de ajuste fiscal para municípios similarmente aos estados. A alteração da medida provisória 2185, IFEM 35 de 2001, possibilitando aos municípios realizarem operações de crédito dentro dos parâmetros estabelecidos no programa de ajuste fiscal a ser firmado com a União, excepcionalizando, portanto, a aplicação dos limites de endividamento impostos pela medida provisória 2185, 35/2001 e pelo Senado Federal, as resoluções 40 e 43 de 2001. Ou seja, essa medida
permitiria a isonomia de tratamento entre estados e municípios. A medida deverá contemplar critério de corte para a elegibilidade de municípios, por exemplo, de imediato, somente capitais e ou cidades acima de 700 mil habitantes, num prazo de tantos anos para municípios entre 400 mil e 700 mil habitantes. Esses dois itens, principalmente, reduzir o custo da dívida dos municípios com a União com a troca do indexador e a instituição do programa de ajuste fiscal para municípios similarmente aos estados, a medida para permitir isonomia de tratamento entre estados e municípios, o que é de bom senso, foram as duas medidas destacadas pelo prefeito Fernando Haddad no momento em que usou a palavra. Ele defendeu a troca dos indexadores das dívidas municipais, lembrou que o governo federal enviou no início do ano um projeto de lei complementar com esse objetivo, o PLP 238/2013, que tramita na Câmara dos Deputados. E ele também disse que na década de 90 a taxa de juros paga pelo governo federal para rolar a sua dívida era de 25%, 30% e até 45%. Nesse contexto, os prefeitos, acuados por taxas de juros exorbitantes, aceitaram contratos com taxa de juros de IGPM mais 6% ou IGPM mais 9%, o que representava uma situação relativamente confortável à época, mas agora a situação mudou com a taxa Selic a 7,25%, e um município hoje pode estar pagando o IGPM mais 9%, enquanto que a União rola a sua dívida a 7%. Daí porque é importante que possam as prefeituras solucionar os problemas, porque presentemente a situação está impagável. Mas também, conforme João Coser salientou, o terceiro ponto, retomar o tema do pagamento de precatórios, porque a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da medida provisória 62 de 2009 remeteu estados, municípios e credores, além do próprio judiciário, a um novo impasse. Também é necessário modernizar a lei de licitações, a 8666 de 1993, da qual, inclusive, eu sou relator na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário, aprovar aperfeiçoamentos na legislação do ISS, aprovar a obrigatoriedade de revisão periódica da planta do IPTU, aprovar a lei que permita a liberação parcial de depósitos judiciais não tributários, criar mecanismo de compensação para os municípios em caso de perdas de receitas de transferência obrigatória derivadas de adoção de medidas de incentivos fiscais adotadas pela União ou pelos Estados, revisar o marco legal de desapropriações, alterar a Lei 12.712, visando admitir a possibilidade dos municípios usarem o Fundo Garantidor de Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto, e para melhorar a vida das pessoas, reduzir as tarifas para incentivar o transporte público coletivo urbano e metropolitano de massas, com diversas medidas, contratar mais médicos e disponibilizar mais recursos para a saúde, repactuar o prazo estabelecido na Lei de Resíduos Sólidos, e prioridades para o diálogo federativo permanente e estruturante, com a criação do Conselho de Gestão Fiscal, a aprovação da lei que institui o Comitê de Articulação Federativa e reconhece as entidades da representação federativa e, finalmente, reconhecer a legitimidade dos municípios por meio das suas entidades de representação nacional, proporem ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. Assim, os prefeitos das capitais aqui presentes, dentre os quais Fernando Haddad, Antônio Carlos Magalhães Neto,
Mais um minuto para que Vossa Excelência possa concluir, senador. Assim, estiveram presentes e o presidente Renan Calheiros e o presidente Henrique Alves transmitiram a todos os prefeitos que consideram as propostas colocadas pelos prefeitos das capitais como muito consistentes e que o Congresso Nacional vai levá-las em consideração. Muito obrigado, senhora presidenta Vanessa Graziotin. Mesa que cumprimenta Vossa Excelência, senador Suplicy. E dando sequência na lista de oradores inscritos, eu convido o senador Paulo Davim, que falará pelo tempo da liderança, mas antes peço a compreensão de Vossa Excelência para conceder aqui a palavra à senadora Ana Amélia e, na sequência, senador Davim, eu tenho que ler alguns despachos da mesa. Senadora Ana Amélia. Apenas eu gostaria que me inscrevesse para falar para uma comunicação inadiável, por favor. Perfeitamente. Vossa Excelência está inscrita e será a próxima no revezamento, senadora Ana Amélia. Ofício do PMDB, número 94, de 20 de março de 2013. Cumprimentando cordialmente nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos senadores abaixo relacionados para compor a comissão mista com a finalidade de analisar a medida provisória 606 de 2013. Titulares: senadores Luiz Henrique, Valdir Raupp, Romero Jucá, Ricardo Ferraço e Sérgio Souza. Suplentes: Eduardo Braga, Cátia Abreu e Paulo Davim. Assinado senador Eunício Oliveira, líder do PMDB e do bloco da maioria. Ofício número 95, 2013, de 19 de março do corrente ano. Cumprimentando cordialmente nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos senadores abaixo relacionados para compor a comissão mista com a finalidade de analisar a medida provisória 607 de 2013. Titulares: senadores Vital do Rego, Eduardo Braga e Romero Jucá. Assinado o senador Eunício Oliveira, líder do PMDB e do bloco da maioria. Ofício número 96, 2013, datado de 20 do corrente mês. Cumprimentando cordialmente nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos senadores abaixo relacionados para compor a comissão mista com a finalidade de analisar a medida provisória 608/2013. Titulares: senadores Eduardo Braga, Romero Jucá, Ricardo Ferraço e Francisco Dornelles. Assinado senador Eunício Oliveira, líder do PMDB e bloco da maioria. Ofício número 127, 2013, datado de 20 de março do ano corrente. Cumprimentando cordialmente nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos senadores abaixo relacionados para compor a comissão mista com a finalidade de analisar a medida provisória 609 de 2013. Senadores titulares: Eduardo Braga, Romero Jucá, Lobão Filho. Assinado senador Eunício Oliveira, líder do PMDB e do bloco da maioria. A presidência designa os senadores referidos para comporem as comissões mistas, conforme os ofícios 94, 95, 96 e 127 de 2013, da liderança do bloco parlamentar da maioria no Senado Federal. Comunique-se às comissões que estarão reunidas daqui a poucos minutos. E convido agora para fazer uso da palavra, inscrito no período da liderança do PV, senador Paulo Davim. Pelo tempo regimental de 5 minutos, senador Davim. Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, nesta sexta-feira, dia 22, celebramos o Dia Mundial da Água, que foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1992. E esse ano de 2013, foi escolhido para ser o Ano Internacional da Cooperação da Água. É importante refletirmos nesta data sobre a extrema importância dos mananciais de água doce do planeta, nosso bem mais precioso e, entretanto, perecível e fadado à escassez. Também teremos de dispensar igual atenção e preocupação para as necessidades do manejo sustentável desses recursos hídricos no Brasil e no mundo. Podemos até não perceber, mas a água é tratada como um bem de consumo,
e que sai muito caro, principalmente para quem não tem em abundância. Há uma expectativa que daqui a aproximadamente 20 anos, o mundo terá 9 bilhões de pessoas. Isto poderá significar um aumento de até 30% no consumo de água, o que para algumas áreas, e dependendo dos recursos hídricos, pode ser uma situação insustentável. Até o ano de 2025, se não forem tomadas medidas preventivas drásticas, sobretudo no que diz respeito às mudanças no padrão de consumo de água, 2/3, ou seja, mais da metade da população global, poderá